é muito nítido que não deu certo. Porque o Vasco não só foi massacrado pelo Vitória no primeiro tempo, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria saído perdendo aí de 2-3-0. O Léo Jardim fez uma partida espetacular, mais uma vez mostrando pro vascaíno também que é um jogador de altíssimo nível, é um goleiro de primeira prateleira aqui e hoje é o grande responsável por essa vitória do Vasco da Gama. Aliás, os grandes responsáveis, né? Se for falar de individualidade, falando individualmente, é o Léo Jardim no primeiro tempo pela atuação bizarra que ele fez. E no segundo tempo o João Vitor também jogou demais, demais. Não só pelo gol, mas ele também jogou muito. Aliás, o sistema defensivo do Vasco hoje no segundo tempo fez uma boa partida. No primeiro tempo, nem tanto. Foi muito mais vulnerável do que qualquer outra coisa. E essa vulnerabilidade, ela tinha muito a ver porque o Vasco não conseguia segurar a bola. Não tinha um pensador em campo. Não tinha um facilitador, que é o que a gente fala sobre o Payet. O Payet, mesmo quando ele não joga bem, ele consegue ser um facilitador porque ele tem um alto nível técnico. No primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, na segunda-feira, o primeiro tempo do Payet, se você for pegar o falecido X, é um primeiro tempo que as pessoas criticam enormemente. Ah, o Payet não faz nada. Ah, o Payet não sei o quê. E aí você vai pegar os números do Payet. O Payet acertou 16 passes, 100% dos que ele tentou. Todos os passes que ele tentou, ele acertou. E as 2 bolas longas. Parece, para quem não consegue enxergar isso dentro do futebol, que é pouco, que é uma coisa que não é válida. Mas ali você tem posse de bola, ali você tem transição bem feita. Ali você tem um jogador que consegue temporizar, que consegue pensar o jogo. Então a estratégia que o Rafael Paiva utilizou para a partida de hoje no primeiro tempo, não entendo como uma estratégia ruim ou algo do tipo. Só não deu certo. Mas não deu certo por quê? Porque não tinha nenhum pensador em campo. O Sforza entrou como volante, melhorou a saída de bola? Melhorou. Mas ele não é o cara que quebra a linha. Até o Hugo Moura, que é um jogador teoricamente muito mais de proteção, digamos assim, ele tem carregado a bola, ele tem chegado à frente, ele tem se tornado uma peça importante nessa transição. Mas há um limite para aquilo ali. Porque se eles forem demais, se eles avançarem demais, o Vasco fica mais exposto do que ficou. E chegou um determinado momento do jogo que tinham tantos erros de tomada de decisão do Emerson, do próprio David também, que não conseguiu fazer uma boa partida. O Verratti ficou meio isolado porque o Vasco não segurava a bola e nem construía para poder utilizar o Paulo Henrique e o Lucas Piton para fazer esse cruzamento para o Verratti. Foi um Vasco com pouco pensamento, muita correria e pouco pensamento e muita vulnerabilidade, e é por isso que o Léo Jardim trabalhou e conseguiu fazer defesas absurdas. Ele tá lá para isso, mas mais uma vez a gente tem que falar aqui como esse cara é uma puta de uma contratação, como ele é um goleiro bizarro e como ele vem salvando o Vasco há muito tempo. A KTO é a grande parceira do canal do Pedrosa e se você puder, sempre vai fazer sua fezinha com responsabilidade. Se você for maior de 18 anos, faça lá na KTO, utilize o cupom Pedrosa, é só clicar no link que está aqui na descrição ou colocar kto.com e colocar esse cupom. Cupom Pedrosa é muito importante para você continuar, porque sem a KTO, tudo isso aqui, essa boa estrutura, tudo isso aqui que a gente está fazendo não seria possível. Então, obrigado, KTO. Se você está apoiando a KTO, você está me apoiando também e a gente vai se ajudando nessa caminhada, beleza? Agora o recado da Simples Reserva, a nossa parceira também aqui, cupom Pedrosa10, você tem 10% de desconto. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, cupom Pedrosa10, 10% de desconto, roupa, qualidade reserva para você se vestir bem. É só você apontar sua câmera pro QR Code que fica passando aqui na tela aqui ou clicar no link da descrição que tá lá, cupom Pedrosa10. Um beijo pro João Vascaíno, cara que é o idealizador da Simples Reserva. E obviamente o Rony também, que é o dono da reserva, é vascaíno também. Então um abraço pra rapaziada aí que me dá todo o apoio aqui no canal também, beleza?
Virando para o segundo tempo, eu até comentei isso lá no Instagram, nos stories, sobre como o time do Vasco cresce no segundo tempo. É muito nítido, porque, obviamente, dentro do vestiário, você tem uma conversa com o treinador, você tem uma orientação. Muitas vezes eu tenho a sensação de que esse time precisa de um sacode assim, para poder acordar, para poder entrar no jogo. Quando o Vasco toma gol, né, no início da partida, como veio tomando nos últimos jogos, esse sacode funcionou, porque o Vasco conseguiu virar as partidas. E no jogo de hoje, eu acho que o que funcionou foi justamente esse susto. Esse susto que eles tomaram no primeiro tempo, e o Rafael Paiva rapidamente detectou que a estratégia que ele montou para a partida contra o Vitória não deu certo. O que ele faz? Coloca gente que pensa em campo. Jean David e o Payet. Dois jogadores que tecnicamente talvez sejam os melhores pontas do elenco, digamos assim, porque o Payet entrou na ponta esquerda, o Jean David entrou na ponta direita e eles conseguiram construir bastante para o time do Vasco, eles conseguiram reter mais a bola, eles controlaram o jogo pelos bons jogadores que eles são. O Payet, assim, eu tô cansado de falar. Outro dia eu vejo a galera discutindo e tudo mais e, gente, é só assistir o jogo. O Payet é muito diferente. O Payet é muito diferente de todos os jogadores do time do Vasco da Gama. E o Jean David, nos 2 jogos que ele entrou, ele também mostrou uma maturidade, uma tranquilidade, uma técnica, visão de jogo que é muito positiva. É muito positiva principalmente quando você pensa que o Vasco perdeu o Adson. E o Adson é o jogador também que, na ausência do Payet, muitas vezes, apesar de ter uma característica de velocidade e tudo mais, ele era o cara que parava, que segurava essa bola, que ia lá na defesa para poder fazer essa transição, que vinha de costas, fazia a tabela e saía em velocidade para poder fazer esse contra-ataque com mais exatidão. E o Vasco perdeu o Adson, que era o outro pensador desse time, digamos assim. Havia um receio, né? Então a gente tem que elogiar a diretoria pela contratação do Jean David. Tá claro que ele é um jogador pronto, e eu digo isso porque ele é pronto na idade, ele tem 31 anos, ele é um jogador que tem um alto número de assistências no Campeonato Mexicano, era um cara que sempre participava de gol, jogador de seleção chilena e vem pronto. Entrou, jogou. Entrou, jogou. Então se a gente critica muito a diretoria no quesito entradas no setor defensivo, porque nenhum reforço foi dado até o momento para o técnico Rafael Paiva, é impossível a gente não elogiar a contratação do Jean David, que para mim já mostra que vai ajudar bastante o Vasco da Gama. Ele não é um fenômeno não, tá? Mas ele é um jogador que tem potencial total para ser titular do Vasco da Gama. E hoje, junto com o Payet, eles mudaram o jogo. E mudaram o jogo porque eu acho que ficou muito claro a importância desses jogadores para que o Vasco possa funcionar. Muitas vezes, no jogo passado, por exemplo, o Rafael Paiva optou por tirar o Payet, porque o Payet não estava fazendo uma boa partida e ele tinha cansado. Estava claro o desgaste dele. Eu até comentei aqui na live que talvez eu nunca tiraria o Payet perdendo, porque o Payet pode fazer o que ele fez hoje, que é acertar um cruzamento belíssimo e o Vasco conseguir fazer um gol numa bola parada mesmo sem estar jogando bem. O que não foi o caso de hoje. Hoje o Vasco construiu o seu resultado. O Vasco foi maduro. E é essa palavra para mim que tem intensificado esse time do Vasco. É essa palavra para mim que tem sido a característica desse time do Vasco nos últimos 3 jogos, nas 3 vitórias que a gente viu contra o Atlético Paranaense. Porque se a gente for lembrar, e quando eu falo dos números aqui, são 8 partidas sem perder, e dentro dessas 8 partidas tem alguns empates, como por exemplo o Red Bull Bragantino, como tem também o Criciúma. São partidas onde o Vasco não teve tanta maturidade, teve poder de reação, teve luta, teve batalha, a ponto suficiente desse time conseguir virar os 2 jogos, tanto contra o Criciúma quanto contra o Red Bull Bragantino, mas não teve a maturidade necessária para poder segurar os resultados e muitas vezes controlar o jogo quando é necessário. E o Vasco, contra o Vitória, contra o Atlético Paranaense, nas 2 partidas, foi maduro. Maduro.